IP, o protocolo da internet, é basicamente os endereços dos computadores e dispositivos conectados na internet. URL, o localizador de recursos uniformes, é o endereço dos recursos que usamos na internet, como por exemplo http://www.veonconcurso.com.br, é a URL do site Veon Concurso. IPv4 é o IP versão 4 de 32 bits mais antigo. IPv6 é o IP versão 6 de 128 bits mais moderno e que visa substituir aos poucos o IPv4. O IP versão 4, IPv4, é a versão inicial usada na primeira geração da internet, atual e ainda está em uso. No entanto, o crescimento explosivo da internet levou à exaustão de endereços IPv4. Uma nova versão de protocolo foi desenvolvida, denominada letra A, IPv4B, letra B, IPv5, letra D, IPv6 e a letra E, IPv7. E aí, pessoal, o que dizer dessa resposta? Qual das opções? Então vem comigo acompanhar aqui. Quando a gente fala de endereçamento IP, o IP significa protocolo da internet e é justamente o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Quer dizer, IP é o próprio endereço que identifica os computadores conectados na internet. Só que é claro, quando a gente fala em versões do endereço de IP, o IPv4, que é o IP versão 4, ele esgotou. Isso significa que não existem mais novos endereços de IPv4 para fornecer aos novos computadores e dispositivos que querem se conectar na internet. Como não tem mais novos endereços de IPv4 porque ele esgotou, é necessário que, aos poucos, a gente consiga realizar uma migração. Quer dizer, que a gente consiga migrar para um outro padrão de endereçamento IP, que na verdade já tem essa escolha, é o IPv6. Então, quer dizer, nesse momento nós estamos gradualmente migrando do padrão mais antigo de endereçamento IP, que é o IPv4 e que esgotou, e gradualmente nós estamos migrando para um outro sistema de endereçamento IP chamado IPv6, que é IP versão 6. Enquanto o IPv4 é um endereço de 32 bits e já esgotou, o IPv6 é um endereço de 128 bits e que é programado justamente para permitir uma quantidade muito maior de endereços de IP para vários computadores, dispositivos e redes conectadas à internet, com a ideia de que ele não tenha a possibilidade de esgotamento como teve aí o caso do IPv4, ou pelo menos não tão próxima, já que ele vai permitir uma quantidade muito maior, ele já permite uma quantidade muito maior de endereçamentos se comparado ao IPv4, certo? Então, IPv4 é o mais antigo, esgotou. Ainda estamos utilizando. Por quê? Porque aos poucos estamos migrando para um novo endereçamento que é IP versão 6. IPv4 32 bits, IPv6 128 bits. Voltando à questão ali, pessoal, quando ele disse assim, IPv4 é a versão inicial usada na primeira geração da internet atual e ainda está em uso. Perfeito. No entanto, o crescimento explosivo da internet levou à exaustão os endereços de IPv4, quer dizer, esgotou. E aí ele diz, uma nova versão de protocolo foi desenvolvida, denominada IPv6, que está ali na letra D de Dinamarca, que é o que nós vamos aos poucos migrando e passando de IPv4 para até no futuro usar somente o IPv6. Certo, pessoal? Então, letra D de Dinamarca, a resposta correta para essa questão. Na internet, o endereço IP é uma identificação de um computador ou dispositivo na rede. Atualmente, o endereço IP possui duas versões que são, respectivamente, letra A, IPv4 e IPv6, letra B, IPv5 e IPv6, letra C, IPv3 e IPv4 e a letra D, IPv4 e IPv5. Qual dessas alternativas, então, é a resposta correta? Vem comigo para aprender e depois a gente chega no gabarito. Olha só, quando a gente fala de IP, a sigla IP significa o protocolo da internet. E a parte IP é a parte responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Portanto, IP é o próprio endereço que identifica os computadores e também dispositivos conectados na internet. Quando a gente pensa nas versões do endereçamento IP, precisamos saber que o IPv4, que é o IP versão 4, esgotou. Isso significa que não existem mais novos endereços de IP da versão 4 para fornecer aos novos computadores e dispositivos que querem se conectar na internet.
Esse IPv4 tendo esgotado, foi necessário, claro, escolher um novo sistema de endereçamento IP, que é o chamado IPv6, que é IP versão 6, que aos poucos e gradualmente vai substituindo o antigo IPv4. Mas atualmente na internet nós usamos os dois ainda, tanto o IPv4 que esgotou, como também o novo padrão de endereçamento IP chamado IPv6. Algumas diferenças: o IPv4 é um endereço formado por 32 bits, enquanto nós temos o IPv6 formado por 128 bits. Repetindo, IPv4 32 bits e IPv6 128 bits. Outra coisa interessante é, quando a gente enxerga um IPv4, para o ser humano ter mais facilidade de configurar isso nos seus computadores e dispositivos, ele é formado por 4 partes de números decimais separados por ponto. Isso é um típico endereço IPv4, 4 partes e números decimais separados por ponto. Já o IPv6, ele é formado por 8 partes de números hexadecimais separados por 2 pontos. Percebe? O IPv6, então, 8 partes de números hexadecimais separados por 2 pontos. E sempre lembrando que nos números hexadecimais existem também letras, por isso que no IPv6 também pode aparecer letra, como enxergamos aí nesse exemplo de IPv6. Ok, pessoal? Agora já podemos dar resposta para a questão quando ele pergunta: atualmente o endereço IP possui 2 versões, que são respectivamente o IPv4 e o IPv6. O IPv4 que esgotou e o IPv6 que tende aos poucos e gradualmente substituir o antigo IPv4, mas atualmente usamos os dois. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, nesse caso, letra A de América, o gabarito.